que é muito bacana, mas é um assunto um pouco pesado. Então, se você está chegando agora aqui na aula, claro, está começando agora, você está chegando agora, então vai lá no Instagram, Prof. Igor Comédia, segue lá. Se você já segue, que bacana, que bom, tira uma fotinho, posta no seu story do Instagram, tira lá e marca assim, olha, a aula de ditadura, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse período, né? E se você estiver aí, claro, vendo pelo YouTube, se inscreve aí no canal, curte, se você gostar da aula, comenta, se não gostar, curte também, tá? Isso é muito importante para falar assim, olha, bacana, eu gostei da aula. Bom, quando a gente pensa em ditadura aqui no Brasil, é um assunto por muitos visto como delicado, que nós não podemos falar, etc e tal. Mas é justamente o contrário disso, né, que nós pensamos aqui na história. Nós temos sim que falar desses episódios, nós temos sim que trazer os fatos à tona, né? Não deixar passar simplesmente, vamos deixar passar e ver depois o que aconteceu. Não, agora é hora de vermos o que aconteceu, né? E de, por exemplo, tentar buscar aí uma punição que eles cometeram crimes durante qualquer período, né, da história, principalmente história recente nossa, né? A ditadura, você deve se lembrar que ela começa ali com o golpe em 64, tiveram eleições indiretas, tá? Não se engane com esse termo eleições, pensando que foi algo extremamente democrático, elas foram indiretas, com a capital, né, cercada por militares fortemente armados, claro, tá? E aí ocorre a eleição de um militar chamado Castelo Branco, tá? Então esse é o período que vai de 1964 até 1985. Então, a nossa ditadura aqui no Brasil durou aproximadamente 21 anos. Tá? Esse é um ponto importante para você saber, porque muito se fala de que os grupos mais conservadores colocam que a ditadura na verdade nunca existiu, que o que existiu aqui foi uma ditabranda, né? Você já deve ter ouvido falar desse termo, e isso é uma grande farsa, né? Porque as pessoas acabam colocando, não, os outros países aqui da América Latina foram piores que as nossas. Por quê? Acabam pegando aí como dado principal para análise o número de mortos. Só que o número de desaparecidos aqui no Brasil é muito alto, né? Ou seja, a pessoa que desapareceu naquela época e ela não voltou, qual que é o resultado que você tira disso? Que ela morreu, né? Ela morreu e o corpo dela foi desovado com uma vala aí, comum, uma vala clandestina, ou como era muito comum também jogar no mar, ou carbonizar os corpos, né? Isso aconteceu. Então, infelizmente, é um momento muito pesado na nossa história, mas que é muito importante você estudar. Tudo bem? Vamos começar então a lembrar como que se iniciou essa ditadura? Vamos lá, olha esse slide aqui. Vai, passou. 31 de março de 64 é o momento do golpe de Estado, né? Então, quando as tropas aí paulistas e mineiras marcharam lá para Brasília, tá? Brasília foram principalmente protestar contra aquele governo do João Goulart, né? Então, saíram ali no dia 29 e tal, chegaram dia 31 bem organizadas e o João Goulart fugiu, foi embora, né? Veio fugindo lá para o sul do Brasil, depois acabou se exilando no Uruguai, né? E o cargo então do presidente foi declarado como vago. Mas a questão, até chegarmos nesse cargo vago, qual é? A política do João Goulart, nós já vimos, era uma política muito questionada, né? Então, que muitos colocavam, classificavam como uma política de apoio à União Soviética. E estamos falando de um momento de Guerra Fria. Então você não pode esquecer da Guerra Fria, tá? E esse ponto da Guerra Fria é algo muito marcante. Por quê? Você tinha os Estados Unidos apoiando, tá, esse golpe aqui no Brasil, através da Operação Brother Sam, por exemplo, né, o Brother Sam, lá, o irmão do Sam, né, referência ao tio Sam, tá? E o que vai acontecer? Essa operação era justamente para evitar um golpe comunista aqui no Brasil. Então sempre ocorreu esse discurso de uma ameaça comunista, mesmo sabendo que ela era infundada, né? Então, por exemplo, quando ocorreu o golpe aqui, terá uma resistência armada, violenta dos comunistas e tal. Não teve nada, né? Por quê? Não existia esse preparo. Existiam até umas pessoas que foram fazendo treinamento e tal, na União Soviética, mas ainda assim não conseguiram exercer nenhuma resistência, né? Então nós colocamos que essa ameaça, ela não existia, na verdade. Esse é um ponto importante que vocês têm que ter aqui na cabeça. Tudo bem? Então tem que se atentar a isso. Qual é a ideia? Você deve ter ouvido falar daquele termo Revolução de 64.
ou contra-golpe de 64. Essa foi a visão que a imprensa, que os conservadores, que essa galera da elite, que os próprios militares que apoiaram o golpe disseminaram. De que, na verdade, o golpe de Estado era um contra-golpe preventivo, ou uma revolução, vamos evitar que os comunistas assumam o poder. Tá? Só que, na verdade, dentre os próprios militares, existiam aqueles que eram críticos ao golpe e ao estabelecimento de um governo autoritário. E esses foram os primeiros grupos que foram torturados. Foram presos e foram torturados. De início os praças, aí depois até oficiais que eram contrários ao golpe foram torturados também. Tá? Então vejam a situação complicada, né? Um momento que os próprios militares, então assim, para você entender que não era um grupo homogêneo. Tá? Assim como na igreja, por exemplo, a igreja católica foi uma grande apoiadora, né, do golpe aqui. E depois muitos religiosos também foram para o campo dos réus e foram presos e foram torturados. Tá? Como você pode assistir no filme chamado Batismo de Sangue, um filme nacional, inclusive, muito bacana, vale a pena para você. Tá? Agora, o João Goulart renuncia, então acaba fugindo, não renuncia, ele foge, na verdade. Tá? Aí o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, assume como presidente. Tá? Então, no dia 1º de abril, ele assume de fato, né, declara o cargo de presidente vago, então vamos convocar novas eleições, e no dia 9 de abril, vem um dos primeiros atos, aí também já vem a eleição do Castelo Branco. Né? O que se estabelecia nesse ato institucional? Então teremos um conjunto de atos institucionais. Ao todo foram 17. O mais importante é o mais 5. Nós falaremos em outra aula em breve. Agora, o primeiro ato, olha, eu coloquei aqui no slide, ó, cassação dos mandatos dos políticos opositores ao regime. Então, se você fizer qualquer crítica ao regime, você pode perder os seus direitos políticos. Tá? Você, funcionário público, vai perder a estabilidade. Por quê? Se você começar a questionar o regime, as ações do regime, eu posso te tirar. Sem motivo algum, eu te mando embora. Entende? Então é uma forma ali, eu vou usar o termo aqui, mas é uma forma de um cala-boca, né? Um cala-boca para esses funcionários públicos. Tá? Esse é um ponto muito importante. O DOPS, lembra do DOPS? Eu falei dele lá na década de 20, quando nós falamos lá do tenentismo. Né? Porque o DOPS ele surgiu para justamente coibir aquelas práticas tenentistas. O que é o DOPS? Tá aqui, ó, Departamento de Ordem Política e Social. Tudo bem? E ele será reativado, vamos pensar assim, para o uso político. Então vamos investigar pessoas que tenham qualquer atitude ou atividade suspeita, principalmente ligadas ao Brasil. Né? Então, críticos do governo, muitos deles passaram a ser então investigados. Beleza? Deixa eu passar aqui para você. Essa aqui então é os porta-aviões, porque os Estados Unidos chegou até a oferecer forças, né, caso houvesse alguma resistência aqui. Tá? Aqui a leitura do ato institucional, né? Essa imagem que você está vendo por aqui. Tá? E sim, vamos começar então o abaixo a ditadura, claro, né, momento aí de autoritarismo, de repressão, de cerceamento da liberdade, né, e de muita violência. Tá? E essa violência ao longo do regime acabou se tornando uma característica de ambos os lados, tanto aí do governo quanto dos opositores do governo. Tá? Em breve nós falaremos da chamada luta armada, tá? Não nesta aula aqui. Tudo bem? Vamos passar mais uma vez. Vamos começar com o primeiro governo dessa ditadura militar, que foi utilizado o termo presidente. Então, presidente Castelo Branco. Se você observar nessa imagem, o Castelo Branco está com a faixa aí, ele não está fardado. Ele era um militar, mas ele não está fardado. Por quê? A ideia era passar uma imagem de um governo civil, de um governo democrático. Esse era o intuito. Por isso que as pessoas até hoje falam, mas se era uma ditadura, por que tiveram vários presidentes? Era para manter uma imagem de que era um governo democrático. Tá? Era para criar uma imagem, entende? Só que na prática a situação era outra. Vamos ver aqui, ó, os atos institucionais. O AI-2, gente, foi o que instituiu o bipartidarismo. Tá? Então isso é muito importante. Lá em 45, com Vargas, tivemos a abertura dos partidos, então vários partidos surgiram,
Aqui em 64, bipartidarismo. Tá? Então tivemos o partido do governo, que era a Aliança Renovadora Nacional, chamada de Arena, e a oposição, tá? Oposição entre aspas, que é o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Então os dois grandes partidos e únicos permitidos, né, da ditadura foram o Arena, partido de situação, então de apoio ao governo, e o MDB, que era uma oposição. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque era a oposição que o próprio governo permitiu. Ou seja, será que terá essa oposição mesmo? Né? Então o AI2 lembra de bipartidarismo, dois partidos. Essa é a característica marcante da política da ditadura civil-militar no Brasil. Por que eu falo tanto civil-militar? Né? Tivemos um presidente civil ao longo da ditadura? Não. O que era para assumir civil sofreu um golpe. Então teremos um golpe dentro do golpe já. Tá? O grande lance aqui para nós é: este presidente, né, militar era apoiado por parte da sociedade civil. Então, elite, banqueiros, parte da igreja, tá? A imprensa, né, a Globo, por exemplo, né, o Grupo Globo, declarou o apoio à Revolução de 64, fez um editorial à época. Depois, na década de 80, pediu desculpas e tal no pós-ditadura, né? E mais recentemente também reforçou esse pedido de desculpas publicamente. Tá? O AI3, gente, era das eleições, então, indiretas, né? Então você vai votar, ou melhor, você não vai votar, o povão não vota. Quem vota são os deputados. Lembrando que os deputados opositores perderam seus mandatos. Ou seja, né? Então, se atentem a isso. O AI4, nós falamos que é a nova Constituição. Por que surge uma nova Constituição? A Constituição que vem, então, para institucionalizar, para consolidar esse regime e principalmente fortalecer o poder do presidente. Então, fortalecer o executivo e consolidar também as eleições indiretas para todas as searas, para todas as áreas. Tudo bem? Então, tivemos uma nova Constituição também nesse regime, de 1967. A última era de 1946, aquela liberal e democrática. Tranquilo? Beleza? Tem que se atentar a isso. Claro, do ponto de vista econômico, né, do governo Castelo Branco, surgiu esse PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Tá? Então, qual que é a principal característica? Vamos abrir para o mercado, para o capital estrangeiro, né, que era um grande questionamento que se fazia no governo do Jânio Quadros, no governo do João Goulart, tá? Que era essa não abertura. Tudo bem? Então, esses são pontos importantes. Ali eu coloquei para você, ó, essa imagem, essa charge que foi postada nos jornais no dia do Finados. Olha lá, Finados. E todos os partidos que existiam até o AI2. E ali o Castelo Branco, então, assumindo o governo. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham acompanhado essa aula. Qualquer dúvida, podem mandar, que eu estou à disposição de vocês. Beleza? Por hoje é só. Beijo do boi. Valeu!